Graça e paz. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Central. Nosso desejo é que a cada ministração, cada devocional nesse canal, você seja abençoado. Você receba uma palavra e um direcionamento da parte do Senhor. Hoje, eu queria compartilhar com você um texto em 1 Samuel, no capítulo 3. Samuel ainda era menino, diz o verso 1, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, Yahvé falava aos seus servos e as visões, raramente falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos tão debilitados que já estavam que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até Eli, o sacerdote, que repousava, e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou: eu não te chamei. Volta e deita-te. Samuel voltou e deitou-se. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli respondeu: eu não te chamei, meu filho. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E nesse momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino e orientou-o: vai deitar-te. Se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Assim foi Samuel e deitou-se no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque teu servo ouve. Nós conhecemos a história de Samuel, filho de Ana e de Eucana, resultado de um desejo do coração de seus pais e de um clamor feito diante de Deus, de um clamor feito pela alma de uma mulher que tanto desejava ter um filho e se sentia amaldiçoada por Deus, porque sua madre estava cerrada, mas ela tem um filho e o dedica ao Senhor como havia prometido. Samuel é resultado também de alguém que honrou o voto que fez ao Senhor. E agora ele é entregue ao Senhor e está no templo servindo junto ao sacerdote. Num tempo em que Deus falava raramente, as visões eram escassas, o sacerdote estava corrompido através do exemplo dos filhos de Eli, e a nação precisava de uma direção e de uma palavra. Mas a nação não precisava apenas de uma direção e de uma palavra, ela precisava de alguém que ouvisse corretamente a voz de Deus. Era necessário para a família, para a nação. E o menino Samuel é chamado por Deus. Deus o chama 3 vezes e ele acha que é Eli, o sacerdote, que o está chamando. Ele vai até Eli e Eli o direciona a como se posicionar quando Deus falar com ele. Por que não ouvimos corretamente? Por que não entendemos corretamente quando Deus está falando conosco? Primeiro, porque muitas vezes, como Samuel, ainda somos meninos, imaturos. E meninos imaturos não têm revelação. Meninos imaturos não têm direcionamento. A palavra diz que Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor, mesmo já estando servindo no templo, mesmo já estando junto ao sacerdote. Eli, o sacerdote agora sem visão. Eli, um homem que havia recebido uma palavra da parte de Deus, que disse que seu sacerdócio cessaria, que não haveria uma descendência de Eli para continuar oficiando diante do Senhor. Eli era um homem falho, limitado,
Mas Eli ainda tinha um direcionamento de Deus para Samuel. Quantas vezes não ouvimos a Deus corretamente, porque desvalorizamos a experiência dos mais velhos, desvalorizamos a experiência daqueles que caminharam antes de nós, ancorado em suas falhas, ancorado em suas limitações. Mas Samuel ouve de Eli um conselho e decide segui-lo. E vai ouvir agora corretamente a voz de Deus. E Samuel vai ser um homem íntegro em toda a sua jornada. Samuel vai ser um homem íntegro em toda a sua caminhada, porque ouviu corretamente a voz de Deus. Para ouvir corretamente a voz de Deus, eu e você precisamos, além de estar na presença dele, porque Samuel estava junto à arca. As lâmpadas estavam acesas. Havia um direcionamento do Espírito e a presença de Deus no lugar onde Samuel estava, mas ele precisava de uma palavra, de um conselho, de um direcionamento de alguém mais maduro. Busque ouvir a voz de Deus. Busque entender a voz de Deus através do direcionamento de alguém, através de um discipulado, através de um homem ou uma mulher de Deus que tem mais maturidade, que tem mais entendimento, que já caminhou um pouco mais que eu e você. Que nós tenhamos esse desejo de ouvir e entender corretamente a voz de Deus. Há muitos alardeando por aí que estão ouvindo a voz de Deus, mas suas decisões, seus comportamentos, sua forma de agir não condiz com a palavra que eles dizem ter ouvido de Deus. Seus sentimentos, sua mentalidade não estão alinhados com a voz do Deus que eles dizem ouvir. Daí eu e você precisamos muito que alguém nos toque a vida, que alguém nos tome pela mão, que alguém nos direcione. Eu profetizo que o Senhor Deus levantará sobre a sua vida homens e mulheres que te direcionarão, homens e mulheres que te darão direção, entendimento e te acrescentarão maturidade para você compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso discernir e entender o que Ele está dizendo. Ouvir um barulho muitas vezes não significa saber o que está acontecendo, que tipo de barulho é. É preciso discernir. E a voz de Deus, ela, muitas vezes ouvida por nós, não é entendida claramente. Que o Senhor levante homens e mulheres profetas, com entendimento e maturidade, que te abençoe, para que a voz de Deus não seja apenas ouvida, mas compreendida por mim e por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.